Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 9 de abril de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Um Livro de Esperança e Graça. Dois textos servem como base para o nosso estudo de hoje. O primeiro deles é o nosso próprio texto base, que é Apocalipse 14, verso 6, que diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E o outro texto é Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, que diz: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. O livro do Apocalipse desperta nas pessoas algum tipo de sentimento diverso. Alguns têm muita curiosidade por causa da grande quantidade de símbolos usados para poder se transmitir a ideia que o Senhor Jesus quis transmitir através do profeta João. Outras pessoas, entretanto, olham para a grande variedade de símbolos, e existem alguns símbolos que são um pouco mais complexos, existem bestas, existem animais terríveis, existe uma grande variedade de símbolos que, se o indivíduo não está familiarizado com a mensagem que está sendo transmitida, que pode fazer com que o indivíduo fique assustado diante daquilo que é a realidade do que está sendo apresentado ali no contexto bíblico. Pois bem, outras pessoas, entretanto, se apercebem de que existe uma razão pela qual o Apocalipse foi escrito dessa forma. A literatura apocalíptica, que era uma literatura que foi desenvolvida no período intertestamentário, mais especificamente, ali no finalzinho do período do Antigo Testamento, já na época de Ageu, Zacarias, Malaquias, aliás, abrindo aqui um parênteses, o próprio livro de Zacarias foi escrito em parte numa linguagem apocalíptica também, onde símbolos representam ideias muito maiores, mas nesse período, indo ali até o período do primeiro século, esse tipo de literatura, a literatura apocalíptica, ela acabou se tornando muito famosa entre os judeus. É claro que num período em que a igreja estava sendo perseguida de forma tão veemente como no período em que João escreveu o livro do Apocalipse, não havia uma outra imagem ou uma outra figura, um outro método de escrita que ele poderia utilizar que fosse tão eficaz como a linguagem apocalíptica. Claro que a grande mensagem que Deus quis transmitir através desses símbolos, ela acabou sendo escondida atrás desses símbolos. Uma pessoa que não tem o conhecimento das chaves que são apresentadas em toda a Bíblia, não conseguirá decodificar as mensagens que estão contidas no livro do Apocalipse. Mas uma coisa é fato, essas mensagens que ali se encontram são mensagens extremamente relevantes para o período da igreja, desde o momento em que Jesus estabeleceu essa igreja aqui na Terra até o momento do aparecimento de Cristo Jesus. É o livro do Apocalipse que vai amarrar todas as pontas soltas que acabaram ficando no decorrer de toda a história. A Bíblia trabalha a ideia da origem do mal, de como o mal chegou aqui na Terra, como as pessoas se comportaram usando seu livre-arbítrio, como a humanidade foi envolvida dentro do contexto do grande conflito entre as forças do bem e do mal, como Cristo Jesus veio para poder pagar o pecado, o preço do pecado pela humanidade. Tudo isso foi explicado, como ele subiu ao céu, como ele está intercedendo por nós, que ele virá uma segunda vez. Mas os bastidores, e ao mesmo tempo tudo aquilo que aconteceria no mundo espiritual de ambas as partes, tanto da parte do inimigo de Deus, tentando impedir que o plano de Deus se concretizasse através da igreja, e ao mesmo tempo o inimigo de Deus trabalhando para tentar impedir que o plano, aliás, o Senhor Deus trabalhando juntamente com as forças angelicais, para tentar fazer com que o seu plano de salvar a humanidade se torne uma realidade. E ao mesmo tempo o desdobramento histórico que é mostrado no Apocalipse. Nós temos a oportunidade de entender como é que a história vai terminar. O Senhor Deus é tão seguro de si, o seu poder é tão tremendo, sua capacidade de gestão é alguma coisa tão tremenda que ele não tem nenhum problema em abrir, em descortinar a história e dizer pra gente assim, dá uma espiadinha para você ver como é que termina essa história. Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo exatamente isso no livro do Apocalipse. O Apocalipse está ali para poder mostrar para a gente que Deus nunca abandonou seu povo,
que tem um inimigo trabalhando para tentar fazer com que as pessoas existam e vai usar todas as suas artimanhas, todo o seu poder, toda a sua raiva, todo o seu ódio para tentar destruir aqueles que são fiéis a Cristo. Mas ao mesmo tempo ele mostra que no final, e vencerão aqueles que estiverem com o Cordeiro, porque o Cordeiro os vencerá, falando da questão dos inimigos de Deus, e vencerão com ele aqueles que foram chamados, escolhidos e foram fiéis ao chamado. Quando você olha para o Apocalipse, você percebe exatamente isso. É tanto que o ápice do Apocalipse é a chegada da Nova Jerusalém no próprio planeta Terra, a destruição final dos ímpios e o momento em que o Senhor Deus constrói o novo céu e a nova terra nos quais habita a justiça, e então o reino de Deus será firmemente estabelecido para todos sempre. Tudo isso está contido no Apocalipse. Mas você já reparou que boa parte das pessoas tem medo de poder estudar o Apocalipse? Me lembro de uma ocasião em que uma senhora me procurou me dizendo que queria estudar a Bíblia, mas que ela já tinha um bom conhecimento. Eu disse, vamos estudar o Apocalipse? Ela disse, não, eu tenho medo. O Apocalipse é um livro muito perigoso. Já ouvi falar que algumas pessoas enlouquecem se forem para o Apocalipse, que tem maldições envolvendo o livro do Apocalipse. E eu disse para ela, não, está tudo equivocado. A própria palavra Apocalipse significa revelação. É Deus querendo revelar a sua vontade para o seu povo. Mais do que nunca temos que estar atentos em relação a isso. Mas o Apocalipse é também um livro cheio de esperança e graça. Além de falar a respeito de como a história terminará, de como a vitória final será de Cristo Jesus, bem como dos salvos, o Apocalipse também, principalmente nas 3 mensagens angélicas, apresenta o Evangelho de Cristo Jesus, é o Evangelho eterno. Evangelho é onde você encontra salvação pela fé em Cristo, morte expiatória de Cristo Jesus, a promessa de vida eterna, não pelo que nós podemos fazer, mas pelo que Cristo fez por nós. Tudo isso no início das 3 mensagens angélicas. Está tudo isso ali em Apocalipse capítulo 14, que é a última mensagem a ser pregada para a humanidade antes que cada pessoa tome a sua decisão. Portanto, quando você olha para o Apocalipse na perspectiva correta, você poderia dizer que o Apocalipse é um livro que fala sobre graça, sobre perdão, sobre restauração, sobre a vitória final do bem sobre o mal. Portanto, nessa semana, nós teremos aqui a oportunidade de poder entender essa graça, esse amor maravilhoso contido dentro das mensagens, das 3 mensagens angélicas, a mensagem que o Senhor Deus espera que compartilhemos com as pessoas do nosso tempo e da nossa geração. Quero orar a Deus pedindo a Ele para que Ele nos ajude a podermos ver o Apocalipse sob essa perspectiva. Mas antes de poder orar por isso, eu quero desafiá-lo a vir comigo para a nossa comunidade de oração. Uma das coisas que nós temos gastado algum tempo aqui dentro da nossa comunidade é para podermos orar uns pelos outros. E eu fico realmente fascinado quando percebo algumas pessoas mencionando, pastor, recebi uma resposta às minhas orações. Outros que dizem, eu gostaria de pedir oração por isso e por aquilo. E outros irmãos e irmãs que dizem, eu estou orando por você, fulano, conta comigo. Isso é maravilhoso, quando uns oram pelos outros, grandes coisas acontecem. E eu te desafio a vir comigo. Vamos separar aqui alguns temas para podermos orar? Vamos lá então. O primeiro tema que eu deixei separado aqui, ou o primeiro pedido, é da Renata Figueiredo. Ela diz assim, por favor, orem pela minha família. Deus, o nosso grande Deus, sabe todas as coisas. Também pelo pai da minha neta e também pela família do lado dele. Que Deus retribua todos aqueles que orarem por nós. Vamos estar orando aqui então por essa família, ok? A Dilva Maria, ela diz assim, eu tenho orado por todos os pedidos de oração, que o Senhor abençoe a cada um de nós. Continuemos orando uns pelos outros, a oração tem poder. Eu creio nisso, vamos orar uns pelos outros. Obrigado aí pela mensagem, irmã Dilva. A Irene Kira, ela diz assim, bom dia, irmãos. Peço que orem pelo meu filho Marcelo, que está desempregado, porque não encontra nenhum trabalho aonde ele possa guardar o sábado, e também por minha família. Vamos orar. Aquele Deus que abre portas e ninguém as fecha, é aquele que fecha portas e ninguém pode abri-las. Ele tem uma porta para poder abrir aqui também pelo Marcelo. Vamos orar por isso. E a Jandira da Costa Nunes, ela diz, bom dia, pastor, peço oração pela família da minha filha, que está passando por grandes tribulações. Vamos orar sim, vamos orar. A Rosiluna, ela diz assim, peço que orem em favor da minha nora, Marcela.
ela está grávida e com fortes dores, sentindo as contrações por nascimento do meu netinho, o Miguelzinho. Que Deus esteja com ela e que ele nasça com muita saúde. Opa, vamos orar sim pela irmã Rose. Irmã Rose, depois a senhora conta pra gente como é que foi esse processo e como é que foi a chegada do Miguelzinho. Vamos estar orando sim. Convido a todos para que se unam a mim nesse momento. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor desvenda o futuro para nós. Nos ajude a podermos viver pela fé, entendendo no livro do Apocalipse todo o amor e ao mesmo tempo a graça, o Evangelho de Cristo que está colocado para cada um de nós, para que possamos alertar as pessoas desse tempo e dessa geração. Nos colocamos em Tuas mãos e pedimos também que o Senhor ouça os pedidos que aqui fizemos. E ao mesmo tempo aqueles que foram mencionados no nosso chat. Cremos que o Senhor é um Deus de milagres. Então clamamos a Ti, por favor, opere de forma extraordinária na vida dessas pessoas. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?